Isso que eu tenho em minha mão é um pedaço, um resto de concha do mar, exatamente do litoral gaúcho. E aí, isto aqui me lembra algo muito importante, que é o assunto da aula de hoje. Os chamados sambaquis. Sambaquis. Que palavra é essa? Para vocês que estão ouvindo esta palavra pela primeira vez, se você procurar nos livros, você vai achar lá a palavrinha sambaquis. Está lá. E ela está ligada diretamente com o serviço do arqueólogo, com as fontes históricas. Opa! Arqueólogo, fonte histórica, pronto. Ajuda a contar a história de alguém ou de algo ou de algum lugar. Exatamente. E sambaquis é uma fonte riquíssima de trabalho para os arqueólogos. Esse tipo de fonte está localizada geralmente no litoral, ao longo do litoral brasileiro. Não só aqui no sul, mas em outras regiões do litoral brasileiro também. É esse monte de conchas aí que você está vendo na foto, é o sambaquis. Ele, além de ter um monte de conchas, ele tem restos de animais, restos de comida e até restos de pessoas, ossos. Por quê? Porque eram utilizados para isso, para esse fim. Resumindo, era um depósito ou um lixão, onde as aldeias que se instalavam próximo ao mar colocavam suas sujeiras, seus restos. E, inclusive, quando pessoas queridas morriam, eles enterravam aonde? Nesse monte de conchas. Enterravam, botavam a comida fora aonde? O resto de comida. Nesse monte de conchas. Morriam os animais de estimação, nesse monte de conchas. Então, isso foi, ao decorrer de milhares de anos, crescendo, 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 formando imensas montanhas de conchas e vestígios humanos, assim como restos humanos também. E isso serve para saber o quê? Saber o que as pessoas naquela época comiam, como elas, o tipo de material que elas utilizavam, o tipo de materiais utilizados para abater os animais para o alimento, o tipo de animais que eram consumidos, tipos de animais que eram utilizados somente para servir de guarda, de segurança, e diversas outras coisas. O histórico desses povos que moravam à beira-mar, no litoral brasileiro, está aonde tem esse monte de conchas chamado de sambaquis. Esses montes hoje em dia, se vocês forem ver, esses montes eles estão cobertos de vegetação. Então tu pode ver uma montanha assim verde após as dunas de areia ou perto do litoral, pode ser sim um sambaquis. É que através do tempo a vegetação toma conta e alguns sambaquis já foram tão pesquisados que foram deixados de lado, pela comunidade arqueológica. Mas os sambaquis eles foram e ainda são muito importantes para a história do litoral gaúcho, para a história dos primeiros povos que viveram aqui, principalmente aqueles que viveram no litoral brasileiro. Então, esses montes de conchas, eles ajudam a comprovar a existência de povos que viveram somente no litoral e se alimentavam exatamente de frutos do mar e alguns animais que viviam por ali. Tá? Tem uma foto aí para você ver lá em cima no topo tem uma pessoa, para você ver o tamanho desse monte. E esse é um monte de conchas, um monte de restos humanos, um monte de vestígios. Isso aí é um sambaquis. Tá? Originalmente eles eram, né? Poderia ver conchas, restos de ossos ali à mostra, mas hoje em dia eles se apresentam assim, com vegetação e tudo mais. Escavando que o historiador vai ter o acesso à informação que ele precisa. Porque esse tipo de montes aí são ricos em informações históricas. E aí está um desenho que mostra como eles utilizavam, né, os sambaquis.
Estão ali um casal, na hora da refeição, ali tem uma fogueira atrás, lá atrás da fogueira ainda tem um patinho, atrás do patinho está o monte. Se você observar nesse monte, você vê restos de madeira, restos de alimento, de peixes, de frutas, de sementes, restos de seres humanos e também restos de armamentos, que utilizavam-se muitas pontas de flechas feitas de pedra ou de ossos de animais. E quando essas flechas apodreciam a madeira, né, elas se decompunham, ficava somente as pontas, que eram de ossos ou de pedras, que estavam jogados aonde? Junto lá no sambaquis, que também ajudam os arqueólogos e historiadores a saber que tipo de armamentos eram utilizados na época. Tá? Então, esse desenho demonstra bem para vocês o que era o sambaqui, como ele era utilizado e a maneira de como as pessoas viviam em torno desses sambaquis. E aí um mapa, né, eu adoro mapas, vocês sabem, um mapa contendo ali em pontos vermelhos as regiões dos principais sambaquis do Brasil. Como vocês podem ver, regiões litorâneas, pontos vermelhos em todas as regiões litorâneas, com exceção do Pará, lá em cima, que é mais um pouquinho perto da região central do estado, mas também é um sambaquis. Ele pode estar ali próximo de um rio também. Tá? Mas a característica principal do sambaquis são um monte de conchas, restos humanos e alimentos e armamentos próximos ao litoral. Tá? Agora, nós vamos para a segunda parte da nossa videoaula, que é a cultura marajoara. Eu tenho aqui este vaso, que é de uma cultura também bem antiga, que alguns conhecem, relacionados à Ilha de Páscoa. É de cerâmica. Também tenho ali ao fundo um calendário maia, que também é feito de cerâmica. Mas para nós, hoje, nos interessa a cerâmica da cultura marajoara. Por quê? Porque depois que inventaram a cerâmica, o homem deu uma personalidade para esse tipo de trabalho. Por quê? Porque ele vai fazer a sua cerâmica, os seus vasos, conforme as ideias que vêm à cabeça, conforme a convivência que ele tem entre o seu povo e até mesmo entre as aldeias inimigas. Essa cerâmica, esses vasos, são utilizados para, em alguns povos, enterrar seus entes queridos, coloque-se os ossos dentro desses vasos e enterra, ou para guardar alimentos, cereais, sementes, ou para abastecer com água, farinha, milho, batata e assim por diante. Tá? E o certo é que esse também é um material rico para o historiador, para o arqueólogo estudar. A cultura marajoara ela tem um diferencial na sua pintura, nos seus vasos. Por isso que ela se baseia sempre na cerâmica, nos vasos, na maneira como eles faziam os vasos, no formato, na cor e nos desenhos. Temos aqui um outro vaso também da cultura marajoara. Essa cultura ela se localiza no Brasil. Tá? Provavelmente foram feitos algumas exportações desse produto cerâmico, só que os historiadores ainda não têm como garantir esta teoria, mas provavelmente se existia um comércio, porque além de produzir esse material para consumo próprio, né, para utilização própria, aliás, esse material cerâmico também era utilizado para exportação, por que não? Tá? Então eram lindos os vasos, você tem que olhar essa cerâmica com um olhar, vamos dizer assim, não muito criterioso, tá? Lembrando que isso é um bom tempo atrás, tá? Há mais de 1000 anos atrás, então para essa época é uma cultura muito interessante, tá? A cultura marajoara. É uma arte em cerâmica, como você pode ver, também existiam uma época que eles já faziam cerâmica, pequenos deuses, talvez. Tá? Ali ele é uma representação de um deus da cultura marajoara.
Então, é toda uma característica especial que se tu pegares esta cerâmica deste deus aí, se tu achar em um museu qualquer do Brasil, até mesmo no mundo, devido às características que tem nesta estatueta, você vai de cara saber que é da cultura marajoara. Aí um outro vaso, esse vaso me parece que é uma representação da cultura marajoara, ele não é original, pode ver que ele está muito bem conservado, a pintura está muito bem feita, os riscos muito bem definidos, e dá um ar de novo nele, né? Esse brilho que tem nesse vaso, dessa foto, demonstra que é uma representação da cultura marajoara, não é original. Foi feito baseado na cultura marajoara. Tá? E a cultura marajoara ela é muito importante para os estudos arqueológicos também no Brasil. Tá? Assim como foi lá atrás a arte rupestre nas cavernas, tá? E assim como foi também na aula de hoje que nós ouvimos o sambaquis no litoral, a cultura marajoara, através da sua cerâmica, que nem sempre é encontrado vasos inteiros, mas em pedaços, existe todo um trabalho de pegar esse vaso, pedaço por pedaço, e tentar reconstruí-lo, ou muitas vezes hoje eles só tiram foto e reconstroem esse vaso pelo computador, através da computação gráfica, e deixam ali mesmo aquele achado arqueológico, e ali vai virar um sítio arqueológico, e as pessoas vão ver, ter acesso, olhar aqueles restos de cerâmicas, mas não podem tocar, mas vão saber que ali existiu um vaso da cultura marajoara. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Estou com saudade de vocês. Dúvidas, me procurem lá no blog, onde esse vídeo vai estar, assim como no meu canal também. Tá? Não deixe de estudar, não deixe de participar, isso é muito importante para nós. Um grande abraço, até mais. Tchau!